Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, é o texto que nós temos começado. Nós estamos desde fevereiro? Fevereiro. Nós começamos em fevereiro a série de pregações que vai durar o ano inteiro e até o ano que vem também, cujo tema é Família Criada por Deus. E nós estamos vendo qual é a família que Deus criou e como que é essa família que Deus criou, como que é o desejo de Deus para as nossas famílias e para todas as famílias, né? E aí eu preguei 2 pregações introdutórias. A primeira foi sobre 9 motivos por que pregar um ano inteiro sobre família. Depois eu falei sobre definir família, né? Hoje em dia nós temos um movimento cultural, jurídico e social, onde as pessoas querem refazer o significado de família para incluir qualquer outra coisa para ser família. Então nós vimos nessa segunda pregação que Deus define o que é família, né? E nós vimos a definição de Deus. E aí começamos aqui, hoje é a oitava pregação sobre casamento, né? Começamos a falar sobre casamento porque o que dá origem a uma família? O casamento, né? A partir do momento em que um casamento é selado, ali se inicia uma nova família. E se vamos falar sobre família criada por Deus, nós temos que começar falando de casamento, né? Que é outra coisa que nos nossos dias as pessoas têm tentado distorcer e deturpar, pelo menos transformar em uma outra coisa que não o que Deus planejou. E aí nós começamos nessa primeira temporada, que ainda depois dessa vai faltar apenas 2 pregações, definindo o que é casamento, né? As definições da palavra de Deus a respeito do que é casamento. E aí nós vimos a criação do primeiro casamento, que é o de Adão e Eva, e é também a definição do que é casamento. Vou tentar lembrar de cabeça aqui. Depois nós vimos o casamento monogâmico, que o planejado por Deus é um casamento entre um homem e uma mulher. Depois nós vimos... quem me ajuda a lembrar aí? Depois nós vimos... esqueci, deu branco. Enfim, essa é a 8ª pregação. Tem tudo gravado, né? Tem no canal no YouTube. A gente pode mandar para quem não estava acompanhando com a gente. E nós chegamos à 10ª pregação, né? Sobre casamento, que é a primazia do casamento. Depois de tudo que nós já vimos até aqui sobre o que é o casamento, não tem como não chegarmos à conclusão de que o casamento tem a prioridade, a primazia. Lucas, o que significa primazia? A palavra primazia, de primaz, significa algo que está em primeiro lugar, em importância, em hierarquia, algo que tem a prioridade, algo que tem superioridade de categoria e algo de maior excelência. Por isso, a primazia do casamento poderia chamar de prioridade, né? Mas prioridade é um dos significados de primazia, e você vai entender o porquê desse título de a primazia do casamento. Mas como eu disse, definindo tudo o que nós já vimos até aqui, de que a profundidade do casamento, né, de que a relação de um marido e mulher é a relação mais profunda que existe entre os seres humanos, porque nenhuma outra relação Deus diz que os dois se tornam um só. Nem mesmo mãe e filha Deus diz que os dois se tornam um só, né? Somente no casamento os dois se tornam um só. E por que o casamento é diferente também? Porque somente na relação do casamento os cônjuges entregam tudo da sua vida, inclusive seu próprio corpo, né? Inclusive o corpo dos cônjuges pertencem um ao outro. O meu corpo não pertence mais somente a mim, mas ele também pertence à minha esposa, né? Isso torna o casamento diferente de qualquer outra relação. Por esse e os outros motivos que tratamos até aqui, até, né, indico aos visitantes, à medida que puderem maratonar, né, ouvirem, tem sido muito bom. Eu, pelo menos, estou gostando muito de estudar para poder trazer. A conclusão que devemos chegar é que o casamento tem a primazia. Amém? Gênesis 2, 24, para a gente começar a entender melhor essa questão. Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos pedir a ajuda de Deus mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fale aos nossos corações, ensina-nos mais sobre a tua palavra e ensina-nos mais a respeito do casamento. Mostra-nos nessa manhã
como que o nosso casamento ele tem a primazia, ele tem a prioridade, e como que isso, de forma prática, muda e deve mudar a relação entre os cônjuges no casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meu foco nesse verso hoje é a palavra deixar. A palavra deixar, ela significa soltar, abandonar e afastar-se. Deixar significa soltar, abandonar, é até mais forte do que deixar, né? Abandonar e afastar-se. Esse é o significado da palavra deixar. E como eu disse, diante de tudo que vimos, nossa conclusão é de que o casamento ele tem a primazia na vida daquele que é casado. E eu vou te ajudar a entender. Eu poderia falar várias questões a respeito disso, mas eu vou focar em duas nessa manhã. Eu vou tentar mostrar para vocês que o casamento ele tem a primazia na sua identidade, que eu já disse nessa série em outras pregações, que o seu cônjuge agora se torna parte da sua identidade. Se vocês são um só, se vocês pertencem um ao outro, não existe mais o meu eu sem a minha esposa. Amém? Não existe mais o Lucas sozinho. Eu disse a semana passada, não existe indivíduo, foi semana passada, não, retrasado. Não existe individualidade para o cônjuge. Não existe, qual a palavra que eu usei? Não existe, nossa, meu cérebro está falhando, gente. Não existe privacidade no casamento. Não existe privacidade, não existe individualidade. Por quê? Porque agora você é feito de dois, né? Como diz a música do Skank. O casamento é um feito de dois, então não existe. E uma das implicações é que o seu cônjuge agora faz parte de quem você é, faz parte da sua identidade. Não existe você sem ele mais, ou pelo menos não deveria. Portanto, hoje eu vou falar um pouco mais disso, de que o casamento ele tem a primazia na sua identidade, vou tentar te ajudar a entender o que é isso, e a primazia nas suas preocupações no seu cuidado. Confesso que o que eu vou tentar explicar para você, na nossa geração hoje, principalmente no que as pessoas têm pensado sobre o casamento, vai contrário a muitas coisas. Talvez, quem sabe, incomode até mesmo você. Talvez você diga, eu não entendia dessa forma, eu não praticava dessa forma, né? Mas essa série também está aqui para nos tirar do conforto, para nos ajudar a sondar em nós se a gente tem pensado sobre casamento alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Vamos lá. A primazia na sua identidade. Como que eu vou te explicar isso? Fazendo uma pergunta. Como você se define? Se você estivesse numa entrevista e as pessoas, e a entrevistada, e a entrevistadora ou o entrevistador dissesse assim para você, como você se define? Ou se numa redação, ou se num formulário de internet a pergunta fosse, como você se define? Se você fosse se autodefinir, como você se autodefiniria? Poderia até ter feito um dever de casa para vocês escreverem antes do culto, né? E comparar ao final da pregação esse detalhe. Mas usando termos dos nossos dias, você tem Instagram, rede social? Normalmente, rede social tem uma parte lá para a gente pôr a biografia, né? Quem você é e tudo mais. Por exemplo, vou usar o Instagram como exemplo. Tem lá a bio. Bio é sigla de biografia. Então, todo mundo que tem Instagram, coloca no seu Instagram, que aparece junto com a foto e junto com o nome, qualquer coisa que as pessoas normalmente colocam como a mais importante, ou normalmente você coloca na bio do seu Instagram, porque não cabe muita coisa, vamos dizer assim, o mais essencial que você quer que as pessoas saibam ao entrar no seu perfil. Então, se você tem Instagram, lembre-se agora o que está escrito no seu Instagram, na sua biografia lá do Instagram. Como você se define? Quem é você? Tem uma série na HBO Max que é muito boa. O nome da série é Cenas de um Casamento. E essa série é sobre um casamento, né? Sobre como que um casal ele começa a passar por problemas no casamento até chegar no divórcio. Não concordo com tudo, mas ela é muito boa para reflexão, para a gente pensar algumas coisas. E a série começa com o casal da série passando por uma entrevista. Uma moça está fazendo um trabalho para a faculdade, né? Sobre casamento monogâmico, e ela entrevista um casal e ela pergunta para os dois: como você se define? Como você se autodefine? Eles não entendem muito bem, e ela diz assim:
quais os elementos ou as coisas que você considera fundamental para a sua identidade? O que se você tivesse que escrever, o que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito? Se você pudesse listar 5 coisas, quais essas 5 coisas você colocaria nessa lista? E os dois casal começam a responder. O marido primeiro responde e ele diz: eu sou acadêmico, né? Ele é um cara que vive de escrever, de estudar, de dar aula e tudo mais. Ele diz: eu sou acadêmico, sou judeu, que ele era descendente de judeu, sou pai da Eiva, que é a filha deles, sou professor, tenho 41 anos, sou democrata, aí o partido político dele, e sou asmático, porque ele precisa da bombinha, senão tem problema. Aí vem a mulher para se definir. E eu posso pensar um pouco, ela diz: eu sou mulher, sou casada, sou mãe, tenho 40 anos, trabalho com tecnologia, sou vice-presidente da empresa que eu trabalho no setor de gestão de produtos. E eles assim se definem. E a pergunta eu faço para você: como você se define? Se você tivesse que listar as coisas, como você se definiria? Existe, desde tempos, algumas formas em que nós nos definimos, algumas coisas que faz parte e que moldam a nossa identidade. E eu vou voltar nesse negócio da série, tá? Vou encaixando os quebra-cabeça aí. Antes do casamento, nós normalmente somos definidos pelos nossos pais. Antes do casamento, nós normalmente somos definidos pela relação que nós temos com os nossos pais. Não à toa, nós ganhamos os sobrenomes que nos identificam com os nossos pais. Na Bíblia já era assim, no período bíblico é assim. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas pessoas na Bíblia, alguns homens particularmente, que se chama Bar-Jonas, Barnabé, Barsabá, Bartimeu. Existem vários nomes no período bíblico que começava com bar alguma coisa. Bar é uma palavra que significa filho. Portanto, Bar-Jonas significa filho de Jonas. Bartimeu significa filho de Timeu. Barnabé, filho de Nabé. Por quê? Porque no período bíblico já era assim. Normalmente as pessoas recebiam um nome que o relacionava aos seus pais. E talvez você ache que é só na época bíblica, mas não. Ainda existem países no mundo que isso funciona. Por exemplo, países como a Coreia, Islândia, Croácia, Rússia, Polônia, Portugal e Espanha. Eles têm o prefixo, alguns países, principalmente falam inglês, o prefixo som. Sigurdsson, Larsson, esse som significa filho. E é o mesmo esquema da Bíblia, significa filho do pai, né? Já identifica como pai. E outros países que têm o vit no final, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas ainda existem países onde o nome das pessoas o identifica aos seus pais. No Brasil, nós ainda temos pouco, tem diminuído cada vez mais. Quando alguém se chama fulano de tal júnior, o que isso está significando? Que normalmente ele tem o mesmo nome que o pai, porém, ao colocar o júnior no final, eles identificam que é o filho e não o pai. Portanto, nós normalmente somos identificados com os nossos pais antes do casamento. Isso é tão forte que na Bíblia, Números 30, verso 1, olha o que diz a palavra de Deus. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Lembrando que eu já disse isso nessa série. Deus leva muito a sério os votos, os juramentos. E ele começa o Números 30 falando que se você votar, você tem que cumprir. Agora olha o que diz o verso 3. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e o seu pai souber do voto ou do compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas, se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor livrará, porque o seu pai a proibiu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Uma moça vivendo ainda com os pais, se fizesse um juramento, um voto, o verso 1 disse que teria que cumprir. Mas aí Deus vem e acrescenta assim: mas se o seu pai souber e não concordar com o voto e com o juramento, ela não está obrigada a cumprir. Ela será perdoada por Deus. Por quê? Porque o seu pai não permitiu. Olha para você ver como que a vida do solteiro
E ela está intimamente ligada aos seus pais de tal forma que os votos que fizer, ele não poderá cumprir. Mais para frente eu vou mostrar as implicações disso para a vida dos solteiros, que hoje em dia quer fazer as coisas sem os pais, né? Não deu satisfação, você não manda em mim. Mas isso é coisa para outro dia. Resumindo, a nossa identidade até o casamento normalmente está identificada com os nossos pais. Nós somos o filho de fulano de tal. Normalmente em cidade pequena ainda é assim, né? Quando a gente quer falar de alguém, as pessoas perguntam, ele é filho de quem? Não é assim? Eles perguntam, é filho de quem? É filho de fulano de tal. Isso tem acabado, mas ainda existe. A palavra de Deus diz em Gênesis que a primeira etapa do casamento é o homem deixar pai e mãe. Essa é a primeira etapa do casamento, é deixar. E esse deixar significa um rompimento, significa um abandono, significa um afastar-se. Em primeiro lugar, o afastamento, e mais claro nesse versículo, afastar-se e abandonar pai e mãe. Portanto, a partir do casamento, a sua identidade, o foco, a base da sua identidade muda de relacionada aos seus pais para agora relacionada ao seu cônjuge. A primeira mudança na nossa identidade acontece a partir do momento em que nós deixamos o nosso pai. E percebe como que esse é o ciclo do casamento. Esse é o primeiro ponto inicial do casamento. É o homem e a mulher decidirem deixar pai e mãe. E esse é um fluxo, irmãos, que deve acontecer. Esse é o ponto dessa pregação. O casamento ele tem primazia na sua identidade, acima agora, a partir do casamento, dos seus pais e das suas mães. Isso significa que se você casou ou se você pretende casar, você tem que abandonar, se afastar dos seus pais. A sua identidade agora vai mudar. Você não mais será conhecido como filho do fulano de tal e da ciclana de tal. Você agora vai mudar a sua identidade e a partir de agora, a principal coisa que vai definir a sua identidade é com quem você está casado. É com o seu cônjuge. O seu cônjuge agora é a base e parte fundamental da sua identidade, e não mais os seus pais. Qual a implicação prática disso? Essa semana eu postei lá no grupo do Instagram, do WhatsApp nosso, a foto de um casamento, vocês viram? Só que o que acontece? O cara está segurando a cintura da esposa na foto, mas a mão esquerda está dando a mão para a mãe. A mãe está do lado. Essa é uma foto, é a imagem, é o desenho do que eu estou tentando te ajudar a entender. Esse cara ainda não entendeu o deixar pai e mãe. Porque esse simples sinal dele estar na foto com a sua esposa, ainda segurando a mão da mãe, significa que ele ainda não deixou pai e mãe. E existem filmes que eu poderia indicar para você que relatam isso. Os problemas que acontecem, talvez você pode me dizer, né? Eu conheço pessoas que enfrentou o problema. Eu, particularmente, eu costumo brincar dizendo que eu custei cortar o cordão umbilical da minha esposa. Porque ela casou e ainda tinha o cordão umbilical ligado. Eu custei ajudar ela a entender que ela precisava cortar esse cordão. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas, irmãos, isso gera implicações no casamento, inclusive problemas. Tanto que, pensando nessa pregação, a segunda temporada que nós vamos começar daqui 2 semanas vai ser edificando o casamento. Nós vamos começar a mostrar o que a palavra de Deus nos aponta para que a gente edifique o nosso casamento. Até aqui foi o que é o casamento. Depois nós vamos ver como construir e edificar um casamento debaixo da graça de Deus. Essa pregação poderia estar lá no cuidando do casamento. Por quê? Porque se você não deixa pai e mãe, se você não entende que agora você tem que romper com seus pais e agora parte da sua identidade, das suas preocupações e cuidado, como eu vou falar mais à frente, agora o foco é com o seu cônjuge, isso vai acarretar problemas lá na frente. Isso se torna motivo de brigas e discussões dentro do casamento. Portanto, primeira coisa, a sua identidade agora não é mais ligada aos seus pais, você tem que deixá-los, você tem que abandoná-los, amém? Você tem que deixá-los, abandoná-los. Agora, os seus pais não têm mais peso, e entenda o que eu estou falando, não estou dizendo que você tem que desprezar tudo que seus pais falam, mas o que seus pais falam agora não tem o mesmo peso que o que o seu cônjuge fala. Porque a prioridade, a primazia agora, em todos os sentidos na sua vida, a primazia, a prioridade, a superioridade de opinião, de peso, de prestação de contas, está agora com o seu cônjuge, não com seus pais mais. Amém? Segundo lugar, existem pessoas que a sua identidade é baseada na sua profissão. Você viu que a primeira coisa que aquele cara na série falou foi que ele era acadêmico.
Ser acadêmico é a profissão dele. É o que ele faz da vida para ganhar pão e tudo mais. A primeira coisa que ele citou para identificar, para se auto-identificar, foi a sua profissão. E quantos de nós não fazemos isso? No seu livro Pastores da Família, o pastor Voldemort, ele cita que no século XI, as pessoas normalmente costumavam receber o nome pela sua profissão. Então, por exemplo, existiam pessoas que eram chamadas de Senhor Baker. Baker significa pedreiro. Olha como que as pessoas eram chamadas, Senhor Pedreiro. Outros eram Senhor Butler, que é mordomo. Outro era Senhor Smith, que é ferreiro. Existia o Senhor Barber, que é barbeiro, e o Senhor Brower, que é cervejeiro. Na Inglaterra, no século XI, era comum as pessoas se referirem, ou quase que se tornar um novo nome das pessoas, à sua profissão. E ainda hoje não é diferente. Ainda hoje é assim. Ainda existem pessoas que, a exemplo desse cara da série, talvez a coisa mais importante para ele é o que ele faz da vida, é a sua profissão. Tanto que se você perguntar quem que você é, o que você faz, já viu pessoas que fazem questão de ser chamado doutor fulano de tal? Quando você diz assim, prazer Lucas, tem pessoas que dizem assim, prazer doutor fulano de tal. E deixa eu dizer aqui algo bem dos evangélicos aqui. Pastores cometem muito esse pecado. Pastores, quando você pergunta o nome dele ou se apresenta, ele fala, meu nome é pastor fulano de tal. Uai, né? A sua função na igreja, a sua, de certa forma, para alguns que vivem em tempo integral, a sua profissão faz parte agora da sua identidade? Tem pastores que não aceitam se você chamar ele só pelo nome. Tem que ser pastor fulano de tal. Assim como várias outras profissões, as pessoas se identificam com a sua profissão em primeiro lugar. E percebe aqui, eu quero te ajudar a entender. Nós desde criança ensinamos, nós desde de novo ensinamos, somos ensinados ou ensinamos as crianças a fazer isso. Por exemplo, quando a gente pergunta assim para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Ser, quando crescer, nós estamos falando de identidade, sim ou não? Ser é identidade. O que você quer ser quando crescer? O que está implícito nessa pergunta? Está implícito a profissão que ele vai querer desempenhar. Percebe como que a gente ensina desde pequenas crianças a assimilar a sua identidade à sua profissão? Não à toa, quando crescem, elas de fato identificam a sua profissão. Outra coisa que a gente fala para os mais novos, você tem que estudar para ser alguém na vida. Ser alguém na vida é muito forte, né? Ser alguém faz parte da identidade. E você tem que estudar, e o que está implícito? Estudar para arrumar um bom emprego, para então ser alguém na vida. Em outras palavras, isso significa que para você ser alguém na vida, você tem que arrumar um bom emprego. Percebe como que a gente já vai ensinando os mais novos a identificar a sua identidade pela sua profissão? Não à toa, quando crescem, tanto maridos quanto esposas, a primeira coisa da lista deles, da sua definição, é o seu emprego. Eu sou engenheiro. Eu sou isso, eu sou aquilo. Em rodas de amigos, como você se apresenta? Quais as coisas que normalmente, quando você conhece alguém, normalmente a gente sempre vai contar algumas coisas sobre a nossa vida. O que você conta? Principalmente se você está sozinho conhecendo pessoas. Se o seu cônjuge não está com você, o que você conta a seu respeito? Quais são as primeiras coisas que você cita? Em muitos casos, as pessoas citam a sua profissão. Quando você pergunta o que você faz da vida, a primeira coisa que eles vão falar é a profissão, até porque está implícito nessa pergunta a sua profissão. Mas o que eu quero te dizer é que você se identificar em primeiro lugar com a sua profissão é algo errado. Por 4 motivos pelo que é errado. Primeiro, o nosso trabalho é temporário. O nosso casamento não. O nosso casamento é para sempre. É até que a morte o separe. E aqui eu vou linkar com tudo que nós já falamos até aqui. O nosso trabalho é temporário. Você pode trabalhar por um tempo, depois aposentar. Olha um insight que me veio agora. Você já ouviu falar de pessoas que trabalham anos, quando aposenta, entram em depressão? Hoje em dia, alguns suicidam ou outros não aguentam ficar em casa e voltam a trabalhar? Já ouviu o caso? Já ouviu falar? Por que isso acontece? Porque aquela pessoa, o trabalho dela faz parte de quem ela é. De tal forma que mesmo aposentando, ela não consegue se imaginar sem o trabalho. E ela acaba voltando ou entrando numa deprê muito grande. De forma que às vezes ela já perdeu o cônjuge, ou às vezes pode perder o cônjuge, e não acontece, ela não sofre da mesma forma. E eu disse para vocês algumas semanas atrás que o luto do cônjuge é e deveria ser o maior luto da nossa vida.
Agora, tem pessoas que elas entram em depressão porque foi aposentado ou perdeu o trabalho, mas se perder o cônjuge e ficar viúvo, ele não sofre tanto. Por quê, irmãos? Porque a identidade dele está baseada mais no seu emprego do que no seu casamento. E nós precisamos entender que o nosso trabalho é temporário, mas a nossa relação com o nosso cônjuge é para sempre. Segundo motivo, Deus não disse que nós nos tornamos um com o nosso trabalho, mas que nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. Deus não disse, lembra que na criação do casamento, Adão já trabalhava antes de casar? Adão já cuidava dos animais, Adão já cuidava do jardim, já cultivava o jardim, e depois Deus deu para ele uma mulher em casamento. Mas Deus disse que mesmo trabalhando, Adão era solitário. E Deus não disse que Adão era um com o seu trabalho, mas Adão se tornou um com a sua esposa. Você não é um com o seu trabalho, você é um com a sua esposa. Portanto, é ela quem, e o seu cônjuge, né? Eu vou falar cônjuge que aí inclui marido e mulher. Você é um com o seu cônjuge e não com o seu trabalho. Portanto, é o seu cônjuge quem deve definir, na maior parte, e ser a maior base da sua identidade. Razão 3. Nós podemos ter várias profissões e empregos, mas cônjuge é um só. Eu posso ter vários empregos. Atualmente, eu praticamente tenho 2 empregos. Trabalho de dia com banheiro químico e à noite eu faço entrega de motoboy vez ou outra. Dei uma parada, agora voltei. Posso falar que eu tenho 2 empregos. Também, se eu quiser trabalhar em gráfica, eu sei mexer com gráfica, fazer artes. Eu posso dizer que eu tenho mais de uma profissão. Mas esposa eu tenho uma só. E deve ser assim. Por isso que a esposa, o cônjuge, o casamento é também diferente do trabalho. Quarto motivo, nosso trabalho serve para servir o casamento e não o contrário. O seu trabalho, o propósito dele é servir o seu casamento e a sua família, e não o contrário. Não o seu casamento servir ao seu trabalho. Amém? O Salmo 128, versos 1, 2, 3 e 4 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Verso 3: Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No Salmo 128, o homem comerá do fruto do suor do seu trabalho, e a sua esposa e os seus filhos florescerão dentro da sua casa. O nosso trabalho ele serve para servir a nossa família, ao nosso casamento, e não o contrário. Não sei se vocês lembram, mas a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E a Bíblia diz que, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Na verdade, ele trabalhou 14 anos, né? Que o sogro o engana, faz ele casar com a mais velha, depois dá a mais nova e fala, me casa trabalha mais 7 anos. Jacó trabalhou 14 anos por amor à sua esposa. E esses 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que ela a amava. O nosso trabalho deve servir à nossa família e ao nosso cônjuge, ao nosso casamento, e não o contrário. Eu postei também uma imagem lá para vocês verem, um jogador do Real Madrid, que a sua profissão é jogador de futebol, sim ou não? E assim como em outras empresas a meta é ganhar dinheiro, é bater meta de vendas e tudo mais, a meta da profissão de um jogador de futebol é conquistar títulos. E o maior título mais desejado desses times, principalmente europeu, é a Liga dos Campeões. É o maior campeonato do mundo, acho que só perde para a Copa do Mundo. E eu mandei para vocês lá o trecho de uma entrevista onde um dos jogadores do Real Madrid falou que ele trocaria tudo pelo 14º título do Real Madrid. Aí ele acrescenta assim, talvez eu não daria o meu filho, mas até a minha esposa eu daria. Olha que sintomático isso. O cara falou que por um título do seu time, que nem vai ir para a casa dele, vai ficar lá no clube, ele trocaria até mesmo a sua esposa. Isso é um exemplo de um cara, e a esposa responde depois, né? Mas isso é um exemplo de um cara que não entende que a primazia da vida dele é a sua esposa. Esse é um cara que coloca acima do seu casamento a sua profissão e as conquistas da sua profissão. Mas deixa eu te dizer, igual ele teve coragem de falar, muitos fazem, vivem assim, mas não têm coragem de falar. Ou pelo menos nunca disseram, porque talvez nunca foram perguntados. Mas muitos sacrificam o seu casamento em prol da sua profissão, em prol das conquistas da sua profissão. Muitos mudam até mesmo de cidade, mudam prioridades da sua vida, coisas da sua vida, não
para agradar o seu cônjuge, mas por causa da sua profissão. E deixa eu dizer para você, isso é pecado. Terceira coisa, definido pelos filhos. Esse cara falou que ele só não trocaria o filho, trocaria até mesmo a esposa. Aqui é outra coisa sintomática. Muitos cônjuges, quando vêm os filhos, a identidade deles passa a ser moldada pelos filhos e não pelo cônjuge. Muitos cônjuges colocam o filho acima do cônjuge. E deixa eu te dizer, isso é errado e isso é pecado. Esse cara não trocaria o filho, o que deveria ser algo bom, né? Mas se torna problemático quando ele coloca o filho acima da esposa. Quando ele diz que trocaria a esposa, mas não trocaria o filho. Isso mostra que em primeiro lugar na vida dele está o filho, depois está a carreira dele, a profissão dele, e em terceiro lugar vem a esposa. E o que eu estou tentando te ajudar a entender é que é justamente o inverso. Amém? É justamente o inverso. O nosso casamento tem a primazia. Uma das palestras que tem naquela playlist lá do YouTube, que eu tenho dito para vocês, uma das melhores que tem lá, uma das que mais tem coisa boa, né? Muitas lá só tem coisa ruim. Mas é do psicólogo, palestrante e escritor Alexandre Coimbra Amaral. Ele cita após uma pergunta de uma das pessoas que estavam lá, ele cita que nos últimos, e essa palestra dele é desse ano, ele cita que os 2 últimos censos que aconteceu no Brasil revelaram que existem 2 etapas ou 2 fases da vida em que mais há divórcio. A primeira é quando vem o primeiro filho, devido às mudanças que um filho traz na vida de um casal. Então, devido às mudanças, né, de fato, por aquele período da vida, os cônjuges têm que priorizar o filho, não tem outra escolha, e isso é natural e é normal, amém? Não chega a ser errado. Aí vem as dificuldades, as lutas que um filho traz. E a segunda fase que mais tem divórcio, quando os filhos vão embora de casa. Que aí ele diz assim, porque aí eles, após os filhos irem embora de casa, eles permanecerem apenas os 2, eles olham um para o outro e já não percebem, e já não se veem mais como um casal. E é basicamente quando chega nessa etapa que eles olham um para o outro e dizem assim, o que nos mantinha unidos, o que sustentava o nosso casamento que eram os filhos. E agora nós não temos razão. E isso muitos casais são sinceros, porque muitos dizem assim, nós ficamos juntos ou permanecemos juntos até agora por causa dos nossos filhos. Olha como é que isso é revelado em algumas frases. Muitos casais dizem assim, nós estamos pensando nas crianças. Tudo que nós fizemos foi pelos nossos filhos. Nós estamos casados, embora ainda não vivamos como marido e mulher, nós estamos pensando no melhor para os nossos filhos. E essa é a razão do problema deles. Eles colocaram os filhos acima da relação deles. E isso é comprovado, tem gerado divórcios, tem gerado discussões, tem gerado brigas, e se não chega no divórcio, tem gerado 2 pessoas que são uma, que deveriam ter a relação mais profunda que existe na face da terra, mas que agora vivendo dentro da mesma casa, eles já não se encontram mais. E eu me lembro aqui de uma música da Marília Mendonça, o nome da música é Graveto, não sei se vocês já ouviram. E eu ouço música cientificamente, tá, irmão? Para estudar. Mas a música Graveto é interessante, porque ela diz assim, deixa eu tentar lembrar aqui, que eu lembrei dela agora. Ela diz assim, se eu te chamo para o colchão, você foge para a sala. E nem se importa mais saber com o que eu digo. Poucos metros quadrados se tornaram um labirinto. Essa música é profunda, irmãos, por incrível que pareça. Ela é muito boa para reflexão, porque ela mostra um casal, nem sei se é por causa dos filhos, não fala, né? Mas muitos, por causa dos filhos, eles passam dentro de casa, ainda que a casa seja poucos metros quadrados, ela se torna um labirinto. Eles quase não se encontram nem dentro de casa. Por quê? Porque colocaram os filhos em primeiro lugar. E deixa eu dizer para você, é claro que nos primeiros anos da vida dos filhos é normal priorizar o filho, principalmente no primeiro ano, sim ou não? O filho precisa da atenção quase que 24 horas. Porém, isso tem que ter um limite. Isso não pode ser para o resto da vida. Amém? Isso não pode ser para o resto da vida. Isso tem que ter um limite em que chega uma etapa da vida do filho em que vocês também rompem com o filho e ele já começa a ser independente e vocês precisam voltar a priorizar vocês. Depois de certa idade do filho, vocês precisam voltar a trabalhar, e eu vou usar essa palavra, a trabalhar em, vamos dizer assim, colocar fogo de novo na lenha. Amém? A colocar fogo, a se encontrarem de novo, a quase que lutarem para que o filho, talvez dependendo da idade, não pegue vocês aos amassos dentro de casa. Então,
Nós precisamos entender que o nosso cônjuge, ele é a primazia, ele tem a prioridade na nossa vida. 2 razões simples por causa disso. Primeira, nós não somos um com os nossos filhos. Eu já disse isso aqui. Nós não somos. Deus não diz que mãe e filho se tornam um, que pai e filho se tornam um. Mas diz que cônjuges, marido e mulher se tornam um. Essa é a primeira razão. Você não é um com seus filhos. Você é um com seu cônjuge. Portanto, ele é a prioridade na sua vida. E segundo lugar, é que os nossos filhos, para muitos isso é um desespero, mas deixa eu dizer, os nossos filhos nos deixarão. Amém? Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. O mesmo verso que define o casamento, que mostra o que é o casamento, que define o ciclo do casamento, nos ajuda a entender os que são casados e que têm filhos ou que terão filhos, que vai chegar um dia em que os nossos filhos iniciarão esse ciclo. Eles nos deixarão. Portanto, a nossa relação com o nosso cônjuge é até que a morte o separe. Com os nossos filhos, não. Amém? Nossa relação com o nosso cônjuge é até que a morte o separe. Com os nossos filhos, não. Com nossos filhos é até que ele nos deixa e se une à sua mulher. Amém? E isso é um ciclo normal, irmãos. Filhos de 30 anos, 40 anos morando com os pais, isso é errado. Já deveria chispar. E aprendendo muito com o pastor Jack e o pastor Anderson Silva, os cônjuges, eu vou falar mais disso quando for falar sobre filhos, os cônjuges têm que marcar um prazo, 20 anos, dá seu jeito. Hein? 20 anos dá seu jeito, caça seu rumo. Porque é o ciclo normal da vida, irmãos. Amém? E na verdade, nós, os cônjuges, temos que preparar. Tudo que nós fazemos com os nossos filhos é prepará-los para o momento em que eles nos deixarão. Eu vou falar disso quando for falar de filhos. Um dos papéis dos pais é preparar os filhos para o casamento. É literalmente trabalhar e ensinar eles para que eles entendam que vai chegar um momento em que eles deverão deixar os pais para se unir à sua mulher e iniciar a sua própria família. Amém? E detalhe, a partir do momento em que você se casa, nem mesmo você faz parte da família dos seus pais. Amém? Deixa eu te dizer, sabe quem que é minha família? Se você perguntar, quem é a sua família? Minha família é minha esposa Jennifer e meu filho Nicholas. Ah, e sua mãe e seus irmãos? Agora são meus parentes. Enquanto eu morava com meus pais antes do casamento, eu fazia parte da família da minha mãe e do meu pai. A partir do momento em que eu casei, eu iniciei uma nova família e houve esse rompimento. Eles agora são meus parentes. Não são mais minha família. Minha família é o meu cônjuge e é os meus filhos. Amém? Tanto que quando eu entendi isso, eu mudei a minha bio no Instagram. A minha bio no Instagram agora tá lá, Jennifer, marcada, né? No Instagram dela, Jennifer e Nicholas. Embaixo tá marido, em primeiro lugar. Depois, marido e pai. E aí eu coloquei lá só para despertar curiosidade nos curiosos. Coloquei assim, nas horas vagas, pastor. Por que nas horas vagas, irmãos? Porque a prioridade da minha vida é o quê? A minha esposa e o meu filho. E principalmente a minha esposa. Por isso que eu venho dizendo, um dos motivos pelo qual temos culto só no domingo é para que a família tenha tempo de ser família. Porque existem igrejas com culto todo dia, com quase todo dia, em que as pessoas, os casados principalmente, eles não têm tempo para si. Porque o tempo que tem fora do trabalho tem que estar na igreja. Você está entendendo? E isso explicitamente ou implicitamente, que às vezes a igreja não diz que você tem que estar todo dia, mas se você não estiver todo dia, eles te tratam de forma diferente. E esse é um dos motivos pelo qual temos culto só no domingo. Por quê? Porque a sua prioridade é a sua esposa e, no caso dos filhos, os seus filhos também. Identidade, deu para entender? Isso é só um resumo, porque a gente poderia conversar horas sobre esses detalhes e as implicações são muitas. Portanto, resumindo, você tem que deixar seu pai e sua mãe, você tem que deixar e abandonar o seu emprego, e você tem que deixar os seus filhos como parte principal da sua identidade. Porque, deixa eu te dizer, todas essas coisas são temporárias. Mas o seu cônjuge deveria ser até que a morte o separe. Amém? Segunda coisa em que o casamento tem a primazia, nas suas preocupações e cuidados. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Abre aí. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, verso 32.
verso 32 a 34. 32, 33 e 34. Diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Esse capítulo 7 de 1 Coríntios todo é sobre casamento. Nós já falamos outros versos dele semanas atrás. Mas o que tem de especial e que nos aponta o que eu estou querendo tratar nessa manhã? É que percebe o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: o homem que não é casado, ele se preocupa em agradar ao Senhor, em agradar a Deus. E a mulher solteira, virgem, viúva também, que ele vai, nos outros versos ele vai deixar isso claro, tanto a viúva quanto a solteira, a preocupação deles é em agradar ao Senhor. Ou pelo menos deveria dos solteiros ser em agradar ao Senhor. Amém? Paulo diz, eles se preocupam com as coisas do Senhor em agradar ao Senhor. Mas, ele diz assim, tanto o homem casado quanto a mulher casada está dividido. Por quê? Porque ele se preocupa com as coisas do Senhor, mas também se preocupa com as coisas deste mundo em como agradar a esposa ou o marido. E aqui que eu quero te ajudar a entender. Essa palavra se preocupar não é naquele sentido negativo de ansiedade, de preocupação, aquela ruim que você fica, não, estou preocupado demais com tal coisa. Não. Tanto que a palavra, vamos dizer, original, as versões que trazem o cuidar é até melhor. O que significa preocupar-se ou cuidar? Significa estar preocupado com cuidados, não com problemas, com cuidados. Cuidar de estar alerta com algo, procurar promover os interesses de alguém, cuidar ou providenciar para. A palavra agradar, que Paulo está dizendo que tanto marido quanto mulher preocupa-se em agradar o cônjuge. Agradar é se esforçar para agradar, acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outros. Então, percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, o solteiro, o foco dele é 100% em agradar a Deus. É preocupar com as coisas de Deus. Pelo menos deve ser assim a vida do solteiro. Agora, se você casou, você tem que entender que agora a sua preocupação, o seu cuidado está dividido. Você não se preocupa ou cuida apenas das coisas do Senhor, mas também como agradar o seu cônjuge. E deixa eu te dizer, algumas pessoas podem interpretar isso como algo negativo, mas não. Eu não vejo Paulo entendendo explicando algo negativo. O que Paulo está mostrando é a realidade do casamento. Tanto que nos versos ele está encorajando as pessoas a permanecerem solteiras. E aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque quando você casa, você agora está dividido. Você não pode mais se dedicar 100% ao Senhor, porque agora você tem que se preocupar e cuidar em como agradar o seu cônjuge. E isso é algo, irmãos, de realidade, de positivo no casamento. Amém? Isso é algo de positivo. E isso nos aponta o quê? Isso nos aponta que existe uma legítima preocupação dos cônjuges em agradar um ao outro. Percebe? Existe uma legítima, uma verdadeira, uma certa, uma preocupação certa e até mesmo uma preocupação que deve acontecer na vida dos casados em querer, em até mesmo se preocupar em cuidar e agradar o cônjuge. A gente está cansado de ouvir aquela frase de que você não pode viver para agradar todo mundo, certo? Isso é verdade. Se você viver para agradar todo mundo, você vai morrer. Você vai sofrer demais. Mas deixa eu te dizer, você tem que viver se preocupando em agradar o seu cônjuge. Eu vou voltar nisso daqui a algumas semanas, quando eu for falar sobre o cuidado do casamento. Mas aqui falando da primazia por enquanto. Isso nos mostra que, depois do Senhor, qual que é a prioridade das nossas preocupações e cuidado? É o nosso cônjuge. Isso nos aponta que somente Deus está acima do nosso casamento. Vou repetir isso. Somente Deus está acima do seu casamento.
Somente Deus tem um lugar acima do seu cônjuge na sua vida, pelo menos deveria ser assim. E no caso das preocupações e do cuidado, somente Deus, somente as coisas de Deus deveriam te preocupar mais do que agradar o seu cônjuge e o seu marido. Você não tem que viver agradando todo mundo, mas você tem que se preocupar. Isso é algo que o cônjuge deve ter. Isso é algo que deve fazer parte da rotina do seu cônjuge, procurar se preocupar em cuidar e agradar o seu cônjuge. E isso, irmãos, afeta e deve afetar a nossa busca em agradar o Senhor. Porque só Deus está acima dos cuidados e das preocupações com o nosso cônjuge. Portanto, o casamento ele tem a primazia sobre as nossas preocupações e cuidados. Você tem que se preocupar em agradar e cuidar do seu cônjuge. E você só se preocupa em cuidar e agradar do seu cônjuge, acima disso, somente a Deus. Por isso que a sua preocupação, e aqui eu já vou linkar com tudo que eu já falei até aqui, deixa eu te dizer, a sua preocupação e cuidado prioritário não é com seus pais. Se os seus pais ainda, os dois estão vivos e são casados, deixa eu te dizer, sua prioridade não é cuidar da sua mãe cuida do seu pai, ele é que é o marido dela. E vice-versa. E os dois também é verdade, cônjuge, se você casou, você tem que parar de se preocupar em agradar os seus pais. E aqui estou falando num grau extremo, amém? No grau de prioridades. Deixa eu te dizer, em outras palavras, se você tiver que decepcionar os seus pais para agradar a sua esposa, esse é o caminho que você deve escolher. Se você tiver que desagradar o seu melhor amigo, se você tiver que desagradar o seu patrão para agradar e se preocupar com o seu cônjuge, esse é o caminho que você tem que escolher, porque o seu cônjuge tem a primazia da sua vida, a prioridade da sua vida. Amém? Ele deve ter a primazia da sua vida. Uma vez eu ouvi um cara me contar, e ele estava falando isso com vantagem, eu não vi vantagem nenhuma. Ele falando assim, eu jogo bola todo dia. E a minha esposa não liga não, porque quando nós decidimos casar, eu falei com ela, ó, você decidiu casar comigo, você sabe que eu jogo bola todo dia. Eu caso, mas você já fique sabendo que eu jogo bola todo dia. O que isso revela na vida desse cara? Que a prioridade na vida dele é o lazer dele, é o jogar a bola dele. E que se ele tiver que desagradar a esposa para ir jogar bola, ele vai fazer. Sendo que o caminho que você deveria escolher é justamente o contrário. Se você tiver que ficar 1 ano sem jogar bola, que você fique, se o motivo é agradar a sua esposa. Amém? Se o motivo é agradar a sua esposa. Eu gosto muito de jogar bola, gente. Muito mesmo. Mas hoje em dia eu fico só nas lembranças da minha época de escola. Porque eu casei, né? E não estou lamentando, né? Não é um lamento. Eu entendi isso e eu preciso priorizar a minha esposa. Amém? Olha 2 versos que eu acho muito lindo. Deuteronômio 27 diz assim, capítulo 20, verso 7 diz assim: há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro case-se com ela. Olha para você ver, Deuteronômio, esse capítulo 30 de Deuteronômio, esse capítulo 20, verso 7 de Deuteronômio, está regulando o alistamento para a guerra. Está regulando o alistamento para a guerra. E Deus vai dar uma lista de pessoas que não deveriam ser convocadas para a guerra. E aí Deus diz assim, existe alguém dentre vocês que já está noivo, já se comprometeu em casamento, mas ainda não consumou? Não vá para a guerra. Volte para casa. Volte e vai casar com a sua esposa. Volte e vai casar. Desde a época da palavra de Deus, guerra era muito importante na época. Talvez a gente não entenda, mas guerra era muito importante na época. O que estava em jogo era, vamos dizer assim, a existência do seu país, da sua nação, do seu povo, ir para a guerra e vencer a guerra. Mas olha o que Deus está dizendo, se tem um homem que já está noivo, mas ainda não casou, que ele não vá para a guerra. Que ele volte para casa e vá casar com sua esposa. Olha o capítulo 24, verso 5 de Deuteronômio. Complementa isso. Olha o que Deus diz. Se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Vou ler isso de novo. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado para a guerra e nem assumirá compromisso público. Irmãos, esse compromisso público poderia incluir tantas coisas. E a gente já vê como que isso confronta a atitude de muitos de nós hoje em dia, porque muitos de nós hoje
em nome do serviço público, sacrifica os nossos cônjuges. Em nome de trabalhar em algo que é público, em algo que é para o bem comum, seja ser pastor, seja ser político, seja ser obreiro na igreja, estão entendendo? Sacrifica o seu cônjuge. Sendo que o que Deus diz é justamente o contrário. Por quê? Porque o casamento tem prioridade. E aí o que ele diz? Durante um ano está livre para ir para casa e fazer a sua esposa feliz. Resumindo tudo. Você tem que deixar pai e mãe. Você não deve mais prestação de contas aos seus pais, mas ao seu cônjuge. Amém? Você não deve prestação de contas aos seus pais. Embora eu não estou querendo dizer que você não conte nada para os seus pais. Mas você tem que saber o limite. Entender que prestação de contas, dever, é com o seu cônjuge, não com seus pais. Várias coisas que eu faço, a minha mãe fala, você não me contou. Né? Porque, como se diz, né? Essencialmente, quem precisava saber já está sabendo. Suas responsabilidades para com seus pais mudam de nível, sua prioridade é o seu cônjuge. Eu não estou dizendo que a gente, casado, não deve cuidar dos pais. Amém? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos entender o limite disso. E de que a prioridade é o nosso cônjuge. Sobre a profissão. Não é a sua profissão que deve definir onde você mora, o que você faz, o que deixa de fazer, suas prioridades. Mas o seu cônjuge, o seu casamento é que é a base de todas as tomadas de decisões. Muitas pessoas sacrificam a família em nome do trabalho, do sucesso, de uma promoção. E é justamente o contrário. Quem define a profissão, o tanto que você trabalha, é a sua família. Se você percebe que a sua profissão, que a sua função, que o seu trabalho está afetando o seu cuidado, sua preocupação, a prioridade da sua esposa e dos seus filhos, mude de emprego. Amém? Deixe o emprego, mas não deixe a esposa. Filhos, você não deixa o seu cônjuge para se preocupar, cuidar e agradar seus filhos. Antes, vocês dois, juntos, inseparáveis, como uma só carne, se preocupam e cuidam dos filhos, até que eles possam, e para que eles possam deixá-los e se unirem aos seus cônjuges. Então você não deixa o seu cônjuge para agradar, cuidar e priorizar os filhos. Mas o certo é vocês dois, juntos, como uma só carne, cuidando e se preocupando com o filho, até que e para que chegue a idade em que eles deixem vocês e vão. E como diz o Salmo 127, filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ninguém vai para a guerra com uma flecha e fica com ela na aljava o resto da vida. O guerreiro tem que tirar a flecha, pôr no arco e lançar ela. Tem que lançar. Chega uma fase em que os cônjuges têm que pegar o filho, botar no arco, nem que seja a força, e falar, vá. Amém? E por último, a igreja. Tem 13 anos que eu me converti e que eu convivo. Já convivi em igrejas diferentes e convivo ainda com pessoas de várias denominações. Dentro da maioria das nossas igrejas evangélicas, explícito ou implicitamente, a igreja ensina os cônjuges a priorizarem a própria igreja e não o seu casamento. Tanto que eu já vi casais sobrecarregados com coisas da igreja, coisas do Senhor, e com isso acabam sacrificando o casamento. E não é à toa que nós temos muitos divórcios dentro da igreja, porque o casamento esfriou. Porque, estão entendendo? Deixa eu dizer, isso é pecado. Isso é pecado. E toda a igreja deveria ensinar os seus membros de que a prioridade na vida dele é o seu cônjuge. Portanto, qual que é a implicação disso para a igreja? É que os líderes das igrejas tem que aproveitar ao máximo. Tem que, como diz, a gente costuma dizer, arranca o couro dos solteiros. Amém? Arranca o couro dos solteiros. Põe para fazer 10 coisas na igreja, envia para missões em outro lugar, faz o que for com os solteiros. Arranca o couro, leva o solteiro para morar dentro da igreja, se for preciso para a obra de Deus avançar. Mas deixa eu dizer, com os cônjuges, não toquem eles. Não toquem eles. Amém? Não toque. Não estou dizendo que cônjuge não deve trabalhar na igreja, amém? Mas não é da mesma forma que um solteiro. Um cônjuge não pode se dedicar a uma igreja da mesma forma que os solteiros, ou mais do que um solteiro. Amém? Nós precisamos ensinar no casamento, nas nossas igrejas, que o casamento ele tem a prioridade, e é isso que queremos fazer
fazer aqui. Resumindo tudo, deixe quem for preciso e o que for preciso para ficar com seu cônjuge. Amém? Pastor Léo Stockton, no livro O Homem Exemplar, ele conta um dia em que 2 horas da manhã tocaram o interfone da casa dele. Quando ele atendeu, era polícia. Os policiais falando assim, tem um cara lá no Capitólio com dinamite no corpo, ameaçando explodir tudo e dizer que e ele está chamando por você. Ele falou que se você não for lá, ele vai explodir tudo. E aí diz ele que ouviu lá do 2º andar a esposa dele gritar assim, ele não vai! Ele não vai. 2 horas da manhã? É claro que ele foi, né? Para ver se a situação era crítica. Mas qual que é o ponto da questão? É que, irmãos, a prioridade é o nosso cônjuge. E se for preciso deixar de ir em qualquer lugar, de fazer qualquer coisa na vida, você deixa para ficar com a sua esposa. Lucas, como que isso me aponta para o Evangelho de Jesus? Como que a primazia do casamento nos aponta para a relação de Cristo à igreja e como que isso deve espelhar a nossa relação de Cristo com a igreja? Paulo fala em Efésios 5 que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. A Bíblia aponta e mostra a relação de Cristo com a igreja através da imagem da relação de um marido com a sua esposa. Deus escolheu a relação do casamento para revelar e ser a maior ilustração do Evangelho. Dentre todas as relações, pai, filho, irmão, Deus escolheu a relação de casados, do casamento, para ser a maior ilustração e para ser a melhor coisa que nos ajuda a entender o que é o Evangelho. Talvez você pode me dizer, seu Lucas, mas Deus não é pai e a gente não é filho? Então é uma relação de pai e filho. Mas deixa eu dizer para você, só é filho de Deus aqueles que creem no Evangelho. Só é filho de Deus aquele que é noiva do Cordeiro. Entendeu? Trocadilho? Só é filho de Deus, só se torna filho de Deus aquele que se tornou esposa do Cordeiro. Em outras palavras, o Evangelho é o Evangelho que vem e nos torna filhos de Deus. É crer em Jesus, é crer que Ele pagou o preço pelos meus pecados, é crer que Ele é o marido que deu a vida por mim como esposa, como igreja, como esposa, que me torna, é crer nisso que me torna filho de Deus. Portanto, até mesmo no Evangelho, o casamento vem antes da filiação. O casamento tem prioridade à filiação. Você só se torna filho de Deus se você se tornou antes noiva do Cordeiro. Portanto, o casamento vem antes da filiação, até mesmo no Evangelho. E a última coisa é que o Evangelho nos diz que Cristo deixou o pai e mãe para se unir à sua igreja. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Cristo deixou sua glória no céu. Cristo deixou seu pai no céu e veio na terra para quê? Para se unir à sua igreja. Para dar a vida pela sua igreja. Para se unir até mesmo de corpo, porque vamos celebrar a ceia agora, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo deixou seu pai e deixou sua mãe Maria na terra também. Lembra daquela passagem tão controversa quando Jesus vira para sua mãe Maria? Os discípulos dizem assim, a sua mãe está te procurando e quer falar com você. E Jesus disse assim, o meu pai e minha mãe estão aqui. Na verdade, o que eu estou lembrando é de Caná. Em Caná da Galileia, quando Maria chega para Jesus e diz, o vinho acabou, em outras palavras, faz alguma coisa? Jesus vira para ela e diz assim, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, não é ignorância de Jesus, não é grosseria de Jesus. Mas o que ele estava, naquela oportunidade, mostrando é que Maria não ditava o que ele iria fazer. Maria não tinha, vamos dizer assim, controle do que ele deveria ou não fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele estava deixando a sua mãe para cumprir o seu propósito, um propósito que ainda não havia chegado a hora. Amém? Portanto, o Evangelho nos diz que Cristo, por amor à sua igreja, à sua noiva, ele deixou pai e mãe e deu a sua vida por ela. Amém? Fique de pé. Pode foi. É? Então você não viu minha mensagem, não? Tá bom, problema não. Acho que não. Confere ali, acho que eu levei embora. Levei embora, tem não. Eu mandei, o Bobinha falou que não tinha mais, eu te mandei um áudio. Tem paz, tem paz. 3 coisas.
eu creio que diante disso, existem cônjuges que precisem, em casa, dentro do seu quarto, com a porta fechada, pedir perdão um ao outro por não priorizar. Amém? Aplicação prática disso. Aos casados, né? Existem cônjuges que talvez, a primeira coisa que deve fazer hoje ou na próxima oportunidade que tiverem de ficar sós, é olhando um no olho do outro, pedir perdão. Por quem sabe, talvez, por qualquer um desses motivos que eu falei ou qualquer outros que o Espírito Santo possa ter trago à sua memória, não tem priorizado o cônjuge. Segundo lugar, eu creio que existem cônjuges que deverão refazer sua agenda, né? Sentar, analisar durante a semana, será que eu preciso refazer a minha agenda ao entender que o meu casamento é prioritário? Precisa não, sou. Precisa não, é. E em terceiro lugar, eu creio que existem cônjuges que precisam mudar a sua postura com seus filhos. E entender que filho é muito bom, é muito gostoso, mas que ele não é para sempre. Não deve ser para sempre. Que você já comece a olhar para ele pensando na época, no dia, ou na fase em que você vai pegar ele, colocar no arco e falar, vá com Deus. E seja feliz. E que o seu lema no seu casamento, ou no seu futuro casamento, que o seu lema seja Deus acima de tudo, meu cônjuge acima de todos. Hein? Não dizem, não tem gente aí que o lema da vida dele é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos? Para nós casados o lema deve ser Deus acima de tudo, mas o meu cônjuge acima de todos, qualquer outro. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.